E aí, como é que vocês estão nesse período de distanciamento social? Como é que vocês têm administrado tudo isso? Esperamos que estejam todos bem, né? Para que em breve possamos nos encontrar e partilhar essa experiência que, de certa forma, tem sido desafiadora para todos nós. Aguardando o Silvano. O João já está aí, Silvano está chegando. Bom dia, Francisco José. Bom dia, Silvano. Como é que você está? Tudo em paz. Você me escuta bem aí? Tranquilo. Muito bem. Opa, que beleza. Aguardar o pessoal chegar e a gente inicia dentro de alguns minutos. Pronto. Tudo tranquilo aí com você? Como é que tá aí? Tudo tranquilo, graças a Deus. Tirando essa tensão que a gente vive todo dia, né, em relação a essa pandemia, acredito que isso tem afetado todo mundo, né? Eu até conversava há pouco tempo com a professora Roberta e compartilhando com ela esse desafio, né, diário de você ter que se energizar para encarar os afazeres remotamente, né? Há dias que você está com mais energia, há dias que nem tanto, porque as preocupações, querendo ou não, elas batem a porta, né? Mas vamos lá. É o que temos, né? Tem que ser perseverante para superar esse momento difícil. Hoje é um dia de alegria, mas infelizmente assim, esse cenário nacional e mundial de pandemia nos deixa um pouco aflitos. Não tenha dúvida. Mas é isso. E no mais tudo bem, né? O mais, tudo bem. Esse tempo tem dado para a gente fazer muita coisa, mas também tem dado para você pensar sobre essas coisas também, né? Porque, embora você tenha esse tempo de atividade remota para fazer, no caso, as orientações dos alunos, né? Mas chega uma hora que você também se esgota. E eu acho que é nesse esgotamento que a gente precisa ficar... em relação a esse esgotamento que a gente precisa ficar muito atento, né? Perfeito. Francisco José, uma coisa importante nesse cenário hoje é a informação, né? É o conhecimento, né? E eu acredito que a gente tem que seguir rigorosamente as recomendações da Organização Mundial da Saúde. Uhum. A gente precisa seguir essas recomendações e ser disciplinado mesmo, né? Ser disciplinado para que a gente possa superar esse momento difícil. Roberta tá chegando aí. Tudo bem, Roberta? Como é que você tá? Roberto, Cícero Soares entrou também. Né? Abraço a todos aí, bom dia. Sejam todos bem-vindos a essa atividade, né? Uma proposta aí da coordenação da matemática do Campus Cedro. O pessoal tá chegando aí, viu? Roberto, o som tá chegando aí legal para vocês aí? O áudio tá bom? Rafael, bom dia. Rodrigo Santos, bom dia. Já iniciando aí. Tá ótimo, né? Que bom, Roberto. Obrigado aí. Matheus. Francisco, tem como você fazer a gravação aí? Fazer a gravação. Deixa eu esperar aqui a orientação do Vitor. Sinceramente, eu não sei como é que faz. Tem alguns colegas pedindo para gravar. Simval entrou aí. Professor Simval. O áudio tá baixo, Simval? O áudio do Silvano tá baixo. Vou tentar falar um pouco aqui. Já acho que aumentei aqui no máximo. Confere novamente aí, Silvão, se o áudio tá ok. Valeu, Vitor. O Vitor já assegurou que no final da live ele grava. Pronto, show de bola.
São os alunos aí da graduação que querem ter o áudio aí para depois fazer um estudo, fazer algumas pesquisas, né? Buscar alguns pressupostos aí da live. Na verdade, aqui vai ser um diálogo, vai ser um debate sobre o tema que foi sugerido, né? Vitor. Oi, Vitão. Um abraço, querido. Muito obrigado aí, tá? Você é 10, né? Dispensa comentário. Valeu, Vitor. Show de bola. O Léo Alves. E aí, Léo? Beleza? Aguardando aí o pessoal chegar e a gente inicia já dentro de alguns instantes, tá bom? Vou dar um abraço a todos aí que já estão online com a gente aí na live. Pedir também os que quiserem contribuir com perguntas ou até com respostas, né? Né, professor José? Com as respostas. Sim. Será muito oportuno, certo? Campos do Juazeiro, matemático, Rafael, ótimo. Um abraço, Rafael. Davi Gomes entrou também. Bom dia, meu amigo Léo. Rapaz, quanto tempo, né? A Jeane Gomes. O áudio do Marcos Silvano está um pouco baixo. Vou tentar falar mais alto aqui. Você escuta bem, Francisco? Sim, escuto bem. Escuta, né? É que eu estou assim, só com o celular. Eu não estou com o microfone, não. Só com o celular. Se for o caso, eu uso aqui um fone de ouvido. Fernanda. Beleza. E essa é Campo Canidé. Olha, muitos campos aí presentes aí, Francisco. Canidé, Juazeiro já. Kiara Lima. Kiara, um abraço. Nossa querida Kiara aí que está organizando aí a Olimpíada de Matemática do Instituto Federal do Ceará. É uma das organizadoras, né? A gente estamos colaborando aí. Né, Kiara? Vai dar tudo certo. Ana Paula Oliveira. Tem um passarinho cantando, acho que é no Francisco. É aqui em casa mesmo, são os pardais aqui fora. É no sítio, no sítio aí? Não, é aqui no distrito mesmo. Tem bastante pardal. Vai dar certo sim, Yara, vai dar certo. Já estamos elaborando as questões, tá? Ivanilson aí. Os passarinhos aí alegram o ambiente, né? Sim. Alegra o ambiente. Então, Francisco, já são 10h08. A gente aguarda mais 2 minutinhos e a gente inicia, tá bom? Vamos começar. Vou dar um abraço aí pro pessoal do Campo Cedro, aí, nossos colegas, amigos, a Cida Araújo aí, todos que estão aí ao vivo, né? E aí, Michael? Michael, grande Michael aí. Grande Michael. Marcelo. Bom dia, Michael. Marcelo Bruno, tudo bem, Marcelo? Como é que você está? Beleza. João Nunes, já chegou aí? João Nunes? Já, o João já está aí. Está online já? Já sim. E aí, João? Já você veio aqui para contribuir. Queria aqui, Francisco José, antecipadamente agradecer aqui a nossa regional da Sociedade Brasileira de Educação e Matemática, Regional Ceará, na pessoa da Joelma, né, que é uma pessoa extraordinária. Né? Joelma dispensa comentário, sempre tem apoiado todas as ações da educação matemática e é uma grande liderança na nossa regional. Acredito que ela vai estar presente aí. Professora Ivoneide, tudo bem, professora? Mas que prazer, né? Que prazer. A Ivoneide está aí conosco. Bom dia, professor Ivoneide.
Tudo bem? Roberta. O professor João vai entrar já na live. Ivonei, um abraço, viu? João Matheus. Professor John Matheus, tudo bem? Professor João Nosso Matheus, colega aqui do campus Iguatu. Iguatu, beleza. Tudo bem, Ivonete, que bom. Esse momento agora de... Bom dia. Esse momento agora de pandemia, né? E a gente está isolado socialmente, né? Mas vai passar. Então, Francisco, iremos iniciar. Queria, a priori, desejar a todos um bom dia. Sejam muito bem-vindos a essa live. A gente pensou nesse momento para celebrar o Dia Nacional da Matemática e, ao mesmo tempo, também manter esse contato com os amigos, colegas pesquisadores, professores aqui do estado do Ceará, e também os campos do Instituto Federal. Aí já vimos vários campos aqui presentes, Canindé, Juazeiro, Iguatu, enfim, Cedro, né, que é o nosso campo de origem. E a gente vai iniciar o nosso debate aqui, que tem como tema a formação e o trabalho docente, no contexto da educação matemática, e a gente vai falar um pouco das tendências, das perspectivas. Sejam todos muito bem-vindos. Para nós é um motivo de alegria ter todos aqui no nosso momento de debate. Nessa live nós vamos contar com a participação do professor Dr. Francisco José, que está aqui ao vivo aqui com a gente, aqui, está na live. O professor Francisco José é doutor em Educação pela Universidade Metodista de Piracicaba, com núcleo de trabalho, docente, formação de professores, políticas educacionais. Tem mestrado em ensino de ciência e matemática pela Universidade Federal do Ceará e é líder do grupo de pesquisa GPEA. Professor, vamos contar também com a participação do professor Dr. João Nunes, licenciado em matemática pela UFCA, mestre em matemática pura pela UFC e doutor em matemática pela USP de São Paulo. Eu sou o professor Marcos Silvano, sou licenciado em matemática, sou mestre do ensino de ciência e matemática pela UFC e doutor em educação pela Universidade Estadual do Ceará, UES. Queria cumprimentar todos, a professora Ivonete foi minha orientadora, um prazer ter ela aqui na live, certamente ela vai puxar a orelha aqui, certo? Seja muito bem-vindo a todos. Essa data, dia 6 de maio, nós comemoramos o Dia Nacional da Matemática. É uma data comemorada, era uma data comemorada informalmente pela Sociedade Brasileira de Educação Matemática. Essa comemoração foi feita a partir do dia 6 de maio, com homenagem a um matemático, escritor, né, educador matemático brasileiro, chamado Júlio César de Mello e Souza. Eu acredito que todos vocês sabem de quem eu estou falando, né? O mais conhecido como Malbatarran. O Júlio César teve uma grande contribuição aí, nas suas obras, né, nos livros que ele escreveu, sobretudo os livros que preconizavam a matemática mais atrativa, mais empolgante, certo? E a nível nacional, a deputada Raquel Teixeira foi a responsável por apresentar um projeto de lei no dia 5 de maio de 2004 para instituir o Dia Nacional da Matemática. O objetivo era o Ministério da Educação e da Cultura incentivar atividades culturais e educativas nessa data. Então, hoje a gente comemora o dia e eu queria aqui cumprimentar todos os professores de matemática do nosso país, cumprimentar todos os educadores matemáticos aqui presentes. É uma data especial para nós, principalmente nesse momento que a gente está se reinventando, nesse momento de pandemia, onde o trabalho remoto está predominando, o trabalho home office, e os professores aí estão se debruçando nessa atividade, né, usando aí as tecnologias para fazer essa mediação com os alunos. Então, parabéns a todos. E esse momento vai passar e a gente vai superar todos os desafios. Então, a proposta da deputada Raquel determinava um momento para refletir a educação matemática, sobretudo os efeitos da aprendizagem, da formação de professores,
incentivando os professores e estudantes a cultivar a cultura e o saber. E apenas no dia 26 de junho de 2013, a presidência da República, na época, a presidenta Dilma Rousseff, sancionou a lei número 12.835, que instituiu oficialmente o Dia Nacional da Matemática, que deve ser comemorado anualmente em todo o território nacional no dia 6 de maio. Falar um pouquinho do Maubotarran. Eu acredito que a maioria dos educadores matemáticos tem algum dos seus livros. O Maubotarran, ele levou à frente esse desafio de colocar a matemática para todos. Esse universo da matemática no país, onde a gente tem uma defasagem muito grande de aprendizagem, nos permite, nos possibilita refletir melhor sobre como está a formação do professor, o trabalho docente, como nós iremos superar esses desafios da aprendizagem dos alunos, esse desafio do trabalho docente. A gente sabe que atualmente o trabalho docente está muito desvalorizado, desprestigiado. Existe assim um certo distanciamento dos jovens para com a docência, e a gente precisa fortalecer essa questão da formação de novos professores e de bons professores. Então, o Maubotarran escreveu um livro que tornou-se um best-seller, chamado O Homem que Calculava, e esse livro foi traduzido em vários idiomas. Então, iremos iniciar o nosso debate, mais ou menos mais específico, em cima da temática, que é a apresentação do grupo de pesquisa que nós temos no Instituto Federal do Ceará, o CEDO, onde o professor Francisco José é líder, o professor João Nunes também participa, e eu também, como colaborador, somos professores do grupo CEDO, e iremos tratar, nesse primeiro momento, as abordagens sobre a formação e trabalho docente no contexto da educação matemática, experiências formativas a partir do PIBID e do Residência Pedagógica. A gente sabe que esses dois projetos eles têm contribuído significativamente nesse debate da formação do professor, na constituição de saberes e conhecimentos para a docência. E a partir de agora a gente vai fazer esse debate, e a gente vai chamar agora o professor João Nunes para dar continuidade ao debate. Vou pedir a permissão de vocês, vou sair aqui para o professor João Nunes poder entrar. Ok, Francisco? Ok. Um abraço a todos. No final, a gente volta a fazer as considerações finais. Então, enquanto o João entra aqui no nosso diálogo, né? Nos últimos anos, nós temos trabalhado com um grupo de pesquisa no campus Cedro. A professora Roberta está aqui conosco, né? Dividimos a liderança do GIPEA, um grupo de pesquisa que tem diferentes linhas de trabalho, e uma delas aborda justamente o trabalho do professor, a formação do professor, e políticas públicas, né? E aí, nesse contexto de trabalho, especificamente nos últimos 5, 10 anos, né, de forma muito mais efetiva, o grupo tem tentado contribuir com a formação de professores para o ensino de matemática no IFCE Campus Cedro, né? É claro que a formação de professores é atravessada por uma série de assimetrias, né, e que nós temos, de alguma forma, tentado contribuir com esse campo da formação, né, com a formação de professores, observando, sim, né, essas lacunas e tentando, de algum modo, trabalhar essa formação. Por que é interessante a gente situar, né, esse local, situar o grupo de pesquisa? Porque, de certa forma, o grupo de pesquisa ele veio a ter uma dinamicidade, vamos dizer assim, em relação ao campo da formação nos últimos 5 anos, né?
considerando a rotatividade de professores no IFCE Campus Cedro, considerando que esses professores residem fora. Então, assim, de algum modo, o grupo existia, né? Porém, ele não tinha uma vida ativa tão intensa como nos últimos tempos, e que a gente tem, né, tentado, um grupo de professores tem tentado trabalhar o grupo como um espaço de formação, como um espaço de ensino, de aprendizagem, como um espaço de promoção à iniciação científica. E esse tem sido o nosso objetivo no contexto do Campus Cedro, né? Cumprimentar o professor Michael, que também está conosco, que faz parte do grupo, né? E outros colegas que de forma direta ou indireta contribuem com as ações do grupo, tá certo? Do grupo interdisciplinar de pesquisa em ensino e aprendizagem, né? Inicialmente foi pensado como uma proposta interdisciplinar justamente para agregar os diferentes ramos do conhecimento que estão no Campus Cedro, né? São diferentes conhecimentos envolvidos presentes na instituição, mas de forma muito particular, nós temos tentado contribuir com a formação de professores para o ensino de matemática aí nos últimos anos. Já colocamos que essa formação ela apresenta, sim, os desafios, a literatura ela apresenta isso, a gente tem tentado se aproximar dela, tentado fazer com que os alunos se aproximem dessa literatura a partir da nossa motivação, né? Porque entendemos que não é possível discutir educação matemática sem esses espaços de diálogo, né? Não é possível discutir educação matemática sem levar essa discussão para o contexto do Campus Cedro, para o contexto das escolas da região, como temos feito nos últimos anos. Os alunos da licenciatura, eles têm se mostrado muito abertos à participação, eles têm se mostrado muito ativos nesse sentido, né? E cabe a nós, formadores de professores, aprendendo todos os dias, tentando ensinar todos os dias, motivar esses alunos a se aproximarem desses ambientes formativos na expectativa de aprender matemática, de ensinar matemática, né, de compreender epistemologias de matemática, compreender a história da matemática, enfim. Isso nos leva a pensar que para que a gente possa reelaborar, redimensionar as práticas de ensino, a gente precisa desses canais dialógicos para instaurar, né, essas perspectivas de formação. Considerando que todos nós viemos de núcleos formativos diferentes, cada um deles com suas concepções de ensino e de aprendizagem, e é claro que a gente vai carregando isso conosco, mas de certa forma redimensionando, se refazendo, reconstruindo a partir das nossas experiências. Então, assim, quero marcar que a licenciatura em matemática no Campus Cedro, ela tem crescido muito, né? Especialmente do ponto de vista do pensar a diferença entre uma licenciatura e um bacharelado. E aí, pessoal, eu digo isso por quê? Porque fui aluno do curso, né? Logo quando foi ofertado, isso em 2004. O curso hoje tem praticamente, né, quase 2 décadas, pouco mais de uma. Mas, assim, a princípio, eram muito poucos ou inexistentes os espaços para esse tipo de diálogo, né? Se hoje a nossa bandeira é fortalecer esse diálogo na perspectiva de formar o professor para o ensino de matemática, é justamente porque essas lacunas, elas implicam de forma direta ou indireta no nosso fazer, né? E aí, quando a gente observa a licenciatura em matemática, que tem uma preocupação em formar professores para ensinar
e para também aprender a partir da sua prática, né, a gente entende que o fortalecimento desse diálogo, ele é indispensável, né? Professores do núcleo específico, professores do núcleo pedagógico, mantendo essa interlocução, tendo em vista a formação de um professor que consiga compreender e articular essas dimensões, tá certo? Penso que muita coisa já foi feita, né? Mas podemos fazer muito mais. Eu acho que é possível que a gente continue desconstruindo, né, determinadas barreiras na tentativa de preparar melhor o futuro professor, mas também ir se preparando, se reconstruindo. Porque nessa dinâmica a gente não só ensina, a gente também aprende com os alunos, a gente aprende no percurso, né? A gente aprende nos diferentes espaços em que o diálogo ele é propalado. Então, assim, acredito que os programas, as ações do Programa Nacional de Formação de Professores, elas vêm de encontro, né, a essa preocupação, muito embora ainda não atenda a todos os licenciandos, né? Que bom seria que a gente tivesse todos os alunos da licenciatura envolvidos no PIBID, no Residência Pedagógica, que já o João abordará. Mas, assim, de um modo geral, embora desafiador, todos nós, formadores de professores, precisamos ter essa compreensão, né, de que o trabalho colaborativo, os diálogos que são travados na instituição ou fora dela, precisam estar preocupados com essa questão da articulação, por exemplo, entre teoria e prática, que ainda é desafiador, né? Quantas vezes a gente não se depara entre os nossos diálogos nos questionando, mas afinal, o que é que eu entendo por essa articulação? Como é que na prática eu faço essa articulação teoria e prática, né? E é claro que o debate ele continua sendo muito latente, né? Porque nós não temos e nem encontraremos uma receita pronta, tá certo? O que a gente precisa compreender é que nesses espaços em que a gente ensina, mas a gente também aprende, a gente vai construindo e reconstruindo as nossas bases, né? A gente vai melhorando, a gente vai compreendendo como melhor trabalhar essa formação de professores. Uma coisa eu preciso reconhecer e até garantir, né? Falando do nosso contexto, que é o Campus Cedro, muita coisa mudou, né? Hoje nós praticamente temos todos os professores aí com uma formação em licenciatura e que compreende a licenciatura como um curso de formação de professores, que compreende a formação desse futuro professor com a necessidade de reunir diferentes saberes, né? Até porque a prática ela vai exigir isso de todos nós professores, tá certo? Então eu vou passar a palavra para o João, senão vai ficar só comigo, né, João? Bom dia, Francisco. Bom dia a todos os ouvintes, participantes, né? Que tá aí o espaço para perguntas, observações aí, quem tiver o desejo de participar. Francisco, o que é que eu vou falar, né, Francisco? Diante de uma fala que contempla praticamente toda a formação inicial, né? A importância desses diálogos e dos ambientes de pesquisa, né? Eu fiz licenciatura em matemática na UFCA e há 15 anos atrás, né? Não existia, a educação matemática já era falada nos corredores da universidade, mas não tinha esse peso que tem hoje, né? A gente, na época, eu não lembro de ter grupo de pesquisa em educação matemática para que os alunos
tivesse essa oportunidade de participar desses diálogos junto com os professores a respeito da articulação teoria e prática, identidade docente, desenvolvimento profissional do professor, estágio supervisionado. As disciplinas de cunho pedagógico elas eram tratadas de forma até tímida, né, porque o ambiente na licenciatura da minha época, hoje tem mudado bastante, não tinha espaço, e o discurso era que o que importava era aprender a matemática formal, a linguagem, dominar as contas, como se diz nos corredores, né? Você conseguir abrir as contas e... Só que, qual o problema? O problema disso aí, eu passei na pele, como agora eu consigo até falar melhor do termo dicotomia na formação, como fala o Dário, né? Você tem uma formação que dissocia, né, o ensino de matemática do conteúdo específico. E você sai, Francisco, no meu caso, eu sou licenciado, mas eu saí da graduação, eu não tive contato com PIBID na graduação, não tive muito menos com residência, que é bem recente, e nem com grupo de pesquisa. E você sai, você nem tem fundamentos pedagógicos, nem base teórica pedagógica suficiente com a discussão de formação de professores, e também você não tem bagagem matemática suficiente como um bacharel. E você fica nesse dilema. Você não se reconhece um professor da educação básica, porque você também não consegue pegar os conteúdos de matemática da educação básica e manipulá-los e articular com a linguagem de forma a deixar adequada ao nível dos alunos da educação básica. Então, você vai dar aula. O que foi que você viu nas aulas de matemática? A gente viu alguém com um quadro, né, e fazer contas e fazer um monólogo, onde, em geral, as discussões eram mínimas quando existiam, até por intimidação, para experiência própria. Eu não estou dando um caso geral, mas assim, acontece, né? Eu sei que hoje tem mudado bastante, mas qual é o reflexo disso? O reflexo disso é que você é um professor que a sua identidade está afetada, você não se reconhece como o perfil do projeto do seu curso, que era de formar um professor para a educação básica. Então, pra você ter ideia, a minha formação, o caminho que eu consegui ver ideal foi tentar ir para a matemática pura. Então, fiz mestrado em matemática pura pela Universidade Federal do Ceará, e lá me apropriei da linguagem, dos costumes dos matemáticos, né, e das falas, dos preconceitos com relação a que existem no meio. Esse é um fato, pesquisa, tem dados sobre isso. Mas durante o mestrado, Francisco, eu voltei para a sala de aula, né? Fui aprovado no concurso do Instituto Federal, e nesse momento eu fui dar aula. Aí, só que não na educação básica, né? A gente tinha algumas turmas do técnico, mas também tinha turma do superior. E aí, também, como a gente ainda fala muito nos corredores do Instituto, a gente não sabe bem o que é o professor do Instituto, né? Se é um professor de escola ou um professor universitário. Mas, diante disso, Francisco, eu tive contato com o PIBID. O PIBID me fez refletir sobre essa articulação teoria e prática e a importância desse diálogo acontecer na licenciatura. Porque eu via estudantes no PIBID e falar de números inteiros, e falar para alunos do fundamental, e ele queria definir, usar a notação formal e a linguagem axiomática da matemática, teoria dos conjuntos, usar a matemática moderna. E isso aí, os alunos ficavam olhando para ele, e ele olhando para os alunos, falando sozinho, e a partir daí começa as dificuldades, né? Porque os alunos
a mensagem não chega aos alunos, não acontece entendimento, e você começa a concluir que ensinar não tem nada a ver com fazer aprender. Você saber matemática não significa você saber ensinar matemática. E onde é que entra o grupo de estudo que você comentou aí? No grupo de estudo, era um momento agora de nós que tivemos contato com essa linguagem formal da matemática, que modela fenômenos, de expor as nossas dificuldades com relação ao ensino dessa teoria, né? As frustrações que acontecem em sala de aula, fazer nossas narrativas e compartilhar nossas experiências. A partir daí surgem soluções científicas em educação matemática, né? E você e o professor se adequa dos termos da notação matemática, das tendências que vocês vão comentar agora, e vê que é totalmente possível, e é o ideal do professor sair da mesmice de estar reproduzindo o livro. E a função dele, na verdade, é adequar um conteúdo historicamente produzido, que é muito importante. Eu não estou dizendo que o professor de matemática tem que deixar de lado a sua formação técnica, ele tem que saber matemática, mas é imprescindível que ele consiga adequar, eu não vou dizer nem transposição, porque tem toda uma teoria da palavra transposição. Ele consiga passar a mensagem de forma adequada para o nível dos ouvintes. Uhum. E isso aí, se o professor não tem essa habilidade de conseguir pegar coisas difíceis e transformar em coisas mais elementares, e de forma que ele consiga contextualizar isso com a realidade, ou com algo que seja menos abstrato, talvez até presente na vida do aluno, com exemplos coerentes, assim. Porque, em geral, você vai ver os exemplos de matemática, são exemplos absurdos, né? João comprou 500 bananas. Vai fazer uma conta, vou ver isso, é uma piada, não faz sentido, não vai comer. Está entendendo? É tentar dar exemplos e escrever coisas que estejam na realidade do aluno e ele possa aprender, existir aprendizagem, né? Aí entra o PIBID. O PIBID foi muito importante para mim, da minha formação como professor de matemática, e nesse contato que eu fiz com o PIBID, eu entendi o PIBID como uma maneira do aluno ter o contato com a escola, um contato inicial, mas não como o estágio, mas ele vai ver a escola. Isso eu estou aqui seguindo o Dário, que eu tenho lido ultimamente. O PIBID, o aluno vai conseguir ver o PIBID, a escola, como um objeto de estudo, né? Objeto de estudo. E, juntamente com os grupos de pesquisa, a gente, de novo, a importância do grupo, de momentos de diálogo, de momentos como foi o TCC eu esqueci agora, da Francilene, que a gente conversou as interlocuções formativas, né? Na formação inicial. Isso. A importância das interlocuções formativas em todos os momentos do curso. Eu vou resumir aqui. Vou chegar no PRT. Depois eu tive contato com o PRP. O PRP foi muito rico. Agora, só que eu tive contato não no papel novamente, como o professor formador, né, de professores, que a gente consegue o PIBID, a diferença do PIBID com o PRP, porque agora no PIBID o aluno tem um contato paralelo, né, com a escola. E já no residência, a prática docente e a formação inicial coincidem, né? O aluno vai estar na prática docente, vai ter um momento de ambientação com a escola, de regência, de aplicação de projetos de intervenção. Isso aí você conversa com alunos que tiveram a oportunidade, e você participou das bancas de relatório final, da escrita dos alunos, dos relatos de experiências e artigos.
Você vê a diferença de um aluno que teve a oportunidade de participar do QRP e de um aluno que não participou de um programa como esse, né? Então, isso reflete diretamente na formação inicial e na identidade do professor. Ele se reconhece, começa a se reconhecer como professor, sabendo as dificuldades que ele pode enfrentar, mas consciente que as dificuldades têm soluções, né? Os problemas têm soluções, podem ser compartilhados com colegas. Existem teorias, existem estudos, artigos que a gente pode ler e sentar juntos. Então, não é mais aquele medo de você se deparar com a sala de aula simplesmente com a experiência do estágio, né? Então, o PRT, eu tenho críticas ao PRT, né? E uma delas é que, às vezes, ele pode atrapalhar o êxito, né? O êxito nas disciplinas específicas. Existem tem dados sobre isso, mas, em parte, eu critico o currículo. Nós temos um currículo muito grande de matemática, né? Para pouco tempo. O aluno tem que sair um educador matemático e um matemático. E, em geral, no currículo da licenciatura, você se pergunta para os alunos onde é que ele vai aplicar o cálculo diferencial na educação básica, né? Estou dizendo que eu sou a favor do ensino de matemática de forma rigorosa, mas, como eu falei, de forma que ele consiga relacionar isso com a sua vida profissional. Uhum. Porque se você pergunta onde é que os alunos estão derivando aí depois que eles saíram das escolas, da licenciatura, e aí fica a pergunta, qual o sentido de tudo isso, né? Eu sou um professor da educação básica. Então, cabe a nós, como matemáticos, com a formação pura e formação em educação matemática, sentarmos para discutir essas nuances, esses detalhes na formação inicial, né? Então, a importância do PRP para a formação docente é essa, é o contato com a prática, com a prática, articulação, teoria e prática que é imprescindível para a formação. É muito interessante quando você torna essa abstração matemática, né, algo próximo do aluno, né? E se a gente for analisar a questão das tendências em educação matemática, você trabalhar a questão contextual, né, e fazer essa relação com o dia a dia dos teus alunos, certamente isso vai fazer uma diferença tremenda na motivação, na compreensão, como é que o aluno vai encarar, né, essa questão da disciplina, porque, querendo ou não, nós ainda temos um desafio a ser enfrentado, ou se não, já estamos enfrentando todos os dias, que é a questão do aluno que está lá na escola básica, né, perceber a matemática como algo indispensável à vida do ser humano, né? É claro que a maneira de como ela é apresentada para a gente, como a matemática me foi apresentada, isso pode fazer com que eu me aproxime dela, mas também pode fazer com que eu me distancie, né? Então, assim, pensar a formação de professores para o ensino de matemática, pensar o contexto de trabalho, envolve uma série de questões que precisam ser levadas em consideração, né? É claro que durante a formação inicial, os alunos, eles são motivados, né? Eles são insultados, vamos dizer assim, a mobilizar saberes, mas também se apropriar desses saberes para que eles possam, na escola, né? Pelo menos saber como conduzir o ambiente de sala de aula, especialmente no que diz respeito à aprendizagem daqueles conteúdos que o professor está se propondo ensinar, né? E aí uma coisa que me chama a atenção na tua fala, João, é quando você coloca a seguinte afirmação, né? Que saber matemática não significa dizer que eu sei ensinar. E aí me ocorreu agora um texto do Lorenzato, quando ele diz que ensinar é diferente de dar aulas, né?
Isso nos leva a compreender que para eu ensinar, eu preciso de uma série de elementos, sejam eles epistemológicos, materiais, enfim, didáticos, né? Para que, de fato, aquele conhecimento que eu tenho, que eu domino, que eu transito, ele chegue até o outro que não tem o mesmo trânsito que eu, que não tem a mesma aproximação que eu. Então, ensinar aí, né, é você possibilitar as condições mínimas, as condições necessárias para que o outro aprenda. De nada adianta o meu fazer, o meu ensinar, se nesse instante o outro não está conseguindo aprender aquilo que eu estou ensinando. É uma relação... Diga, João. Desculpa, posso concluir? Pode falar, fique à vontade. Sim, essa relação é importantíssima. Eu só quero deixar claro que a minha fala, eu não estou... A gente vive o sistema, é uma coisa que entra também, conta. O que é que o sistema exige para um professor entrar no mercado de trabalho? Segura seu pensamento aí. Quando eu fiz concurso para professor, não teve nenhuma questão na minha prova de concurso com relação ao ensino de matemática, Francisco. Aí a pessoa pressupõe que o que é importante, quando você vai olhar provas de concurso para professores, só que aqui não é da educação básica, certo? Na educação básica é bem dividida, você tem os pressupostos pedagógicos, né? E tem a parte específica, você só tem que se dedicar na licenciatura à parte específica. Então, quem está nos ouvindo agora, é importante deixar bem claro, você está na licenciatura, a licenciatura é formar professores para a educação básica. Então, cabe a crítica ao currículo. Cabe, porque as disciplinas de análise, as disciplinas de álgebra, olha, a quantidade de disciplinas de cálculo, Francisco, você na educação básica, até o 9º ano, você estuda praticamente, a grosso modo, teoria dos números e álgebra, até o 9º ano. Você vai ver a fórmula de Bhaskara que você usa todo dia na 8ª série. E a quantidade dessas disciplinas com esse enfoque na graduação são mínimas. Você tem uma disciplina de teoria dos números, uma disciplina de estruturas algébricas, que é onde você poderia ver de forma avançada os conteúdos da educação básica. Então você perde muito tempo com teoria, tanto que você sai capacitado para entrar no mestrado em matemática pura e não sai capacitado para conversar sobre matemática básica de forma mais avançada. Não é uma contradição isso? Bem grande. São os desafios que temos, né? Realmente cabe a crítica. Eu acho que pelo avançar da hora, Silvano já retorna, né? E aí, João, certamente esse nosso diálogo, como a gente tem feito isso, né, em muitas ocasiões no campus, essa é uma discussão muito presente no nosso grupo, nas nossas conversas no café, nas nossas conversas no horário de almoço, né? Porque isso, de certa forma, nos inquieta, nos chama a atenção, mas também nos motiva a tentar contribuir com a formação de professores aqui, né, na região, aqui no Campus Cedro, né? Um curso que tem se consolidado com o passar dos anos, né? E tem se tornado referência regional, tem se tornado um campo de formação de excelência, né? E aí, mais uma vez, colocar. Temos os desafios? Temos. Temos as dificuldades? Temos. Elas são muitas, tá certo? Mas a gente tem, de algum modo, né, o grupo de professores, a coordenação da matemática, tem tentado contribuir para a formação desse profissional, né, tentando fazer essa reflexão, tentando fazer esse diálogo necessário no campo da formação. Beleza? Francisco,
só um minutinho. Tem uma observação acho que a professora Ivoneide. A Ivoneide, ela coloca como desenvolver o saber da prática relacionado aos estágios supervisionados. Então, eu penso que o professor, o formador, tem que fazer uma escolha, porque o tempo de formação é muito curto, né? E ele tem que... E a matriz, nós sofremos com o mal da matemática moderna na licenciatura, né? A matriz é muito extensa, né? Talvez agora com essa reforma que houve, agora com a BNCFP, eu acho que é isso, formação de professores. A BNCP? Não, FP, formação de professores, né? Tá. Certo. Saiu no final do ano. Talvez agora ou haja uma equiparação entre a quantidade de conteúdo. Para o professor poder... Hoje, eu penso assim, o professor tem que fazer uma escolha de conteúdo que ele vai trabalhar. Aí, se ele tiver o bom senso de focar em desenvolver os saberes que vão ser utilizados no estágio supervisionado. Acho que é sobre isso que ela quis perguntar. Mas você pode complementar aí. Eu vou sair para o Silvano entrar. Pessoal, obrigado a todos pela participação. Um grande abraço. Francisco, um abraço. Saudade dos nossos cafés. Foi bom te ver, viu? Tudo de bom, João. Tchau. Obrigado. Aguardar o Silvano. Olá. Ok? Queria assim, parabenizar a fala do professor João. Está ouvindo aí, ô Francisco? Sim, tranquilo. Parabenizar aí a fala do professor João. Trouxe boas e reflexivas considerações. Eu queria pontuar aqui, Francisco, alguns elementos que eu achei importantes. A questão da formação de novos docentes. Nós temos aí 2 programas, tanto o PRP quanto o PIBID, que tem uma contribuição. Ele traz uma contribuição na formação dos novos docentes. Eles aproximam a realidade da universidade, porque existe um debate sobre essa formação. O João Nunes coloca essa situação de que a formação dele foi uma formação muito acadêmica, mais focada no contexto da universidade, no locus de formação inicial dele. Não teve vivências pedagógicas significativas no contexto da escola. O que esses dois projetos, esses 2 programas aproximam, é que tanto o PRP como o PIBID, eles aproximam a universidade, que é o locus de formação, ao locus de atuação profissional, que é a escola. Tem um teórico chamado Antônio Nova, ele fala que, na verdade, não é um debate, é um combate. De um lado você tem a universidade, do outro lado você tem a escola, e nessa lacuna entre a universidade e a escola está a formação do profissional. Aí, essa formação, como é que ela é pensada, né? Como é que ela é pensada hoje? Obrigado aí, Vitor. Tá me ouvindo aí agora? Como é que essa formação é pensada? Essa formação é pensada de modo que o formando, o licenciando, tenha vivência significativa de atuação profissional. Aí, aquilo que eu falei, imersa esse cenário de dificuldades, de desvalorização, imersa esse cenário de desprestígio da profissão docente, é importantíssimo uma decisão pessoal, aquela do licenciando querer ser professor. A gente observa hoje que muitos licenciados que estão no nosso curso de licenciatura em matemática, eles não querem ser professor, querem ter, alguns, não são a maioria, mas tem alguns, querem ter a formação, mas não querem atuar como professor. Então, existe é preciso ter uma decisão pessoal. Olha, eu quero ser professor de matemática, e aí ter essa questão da reflexividade para fazer também a sua formação continuada. Porque não basta só você fazer uma boa formação na academia e estagnar. Eu não acredito, Francisco, por exemplo, nós estamos vivendo esse universo de pandemia. Esse universo de pandemia foi muito doloroso para todo mundo, inesperado. A professora Ivonete fez uma pergunta aqui
eu dizia, professor Ivonei, nós estamos se reinventando nesse universo. Aí, essa prática da utilização do trabalho remoto, com o uso das tecnologias, aí diga-se de passagem, que as tecnologias, ela jamais vai substituir o professor, mas ela pode contribuir, auxiliar professores e alunos no universo da sala de aula, no trabalho docente. Então, nesse universo de pandemia, o que a gente observa é que os professores estão se reinventando, construindo novos elementos para desenvolver um trabalho, desenvolvendo novos métodos para desenvolver um trabalho. Eu estava dizendo, na formação de um médico, a gente conta muito, na formação de um médico, dos médicos mais experientes, dos médicos com mais expertises para contribuir com a formação desses jovens médicos. Na educação é do mesmo jeito. Nós precisamos de contar muito com os bons professores, existem os bons e os melhores, para que possa contribuir com a formação dos novos professores. É muito importante destacar, o João Nunes destacou isso, a questão da formação dos saberes, da construção dos saberes. Não basta eu ter só os saberes específicos, conhecimento avançado de matemática, os conhecimentos de cálculo, de álgebra, etc., do campo da matemática, mas não ter a inter-relação desses saberes com os saberes pedagógicos, com os saberes experienciais, com os saberes do currículo, com as teorias da educação, enfim, a psicologia, com a sociologia, a filosofia da educação. Eu preciso me apropriar de todos esses saberes para me colocar em prática na minha ação docente, na minha atividade docente. A outra coisa que me chama a atenção também, Francisco, é que nesse universo nós podemos ter diversas metodologias inerentes à educação matemática. As novas tendências da educação matemática. Né? Trabalhar com as tecnologias digitais, trabalhar com a etnomatemática, com a história da matemática no ensino de matemática, resolução de problemas. Eu tenho visto experiências ótimas. E aqui eu queria destacar o trabalho que os grupos de pesquisa desenvolvem no estado do Ceará e em todo o Brasil, sem sombra de dúvida. A exemplo, o nosso grupo de pesquisa aí no campus do IFCE do Cérebro. Mas eu poderia citar, por exemplo, o grupo de pesquisa que eu participo, do MAIS, Matemática e Ensino da UES. Lá que nós temos a professora Ivonete, que é uma das líderes lá do grupo, a professora Marcília, a professora Ana Cláudia, que desenvolve um trabalho extraordinário nessa questão da formação de novos docentes. E quando a gente fala dessa formação de docentes, a gente, para o ensino de matemática, está também incluso os pedagogos. Então, lá, o curso de pedagogia também, não só o curso de licenciatura em matemática, mas também o curso de pedagogia, porque é nas séries iniciais que o pedagogo atua no ensino de matemática. O que a gente tem verificado, tem observado, é que, geralmente, o que o Piratão de Ambrósio fala, ele diz o seguinte: num grupo de 1000 alunos, tem um aluno que tem um conhecimento avançado em matemática. E aí, como é que nós vamos agir? Vamos agir a escola para esse um aluno, entre 1000, ou para os demais alunos? E eu diria, nem uma coisa nem a outra, mas atender tanto a expectativa desse aluno que tem um conhecimento avançado em matemática, para que ele não caia no desinteresse, no abandono, como também olhar para esses 999 alunos e dar uma condição a eles aprenderem matemática. Eu vou lhe dar um exemplo aqui, por exemplo, hoje nós estamos discutindo aí a questão da pandemia. E tem um conceito matemático muito trabalhado nesse universo, dessa questão da pandemia, que é o conceito de crescimento exponencial. Aí eu vou fazer uma pergunta aqui ao grupo aqui, que está online aqui. Se nós tivéssemos que fazer uma pergunta, pegar 100 pessoas aí, está na rua, ou estão em casa mesmo,